eu, como as turmas agora são conjuntas, eu decidi, então, alinhar um pouco alguma disciplina. Algumas turmas já até viram essa parte da mesopotâmica, mas eu resolvi voltar, porque havia algumas turmas cuja quantidade de aulas foram bem inferior às demais, então eles acabaram sendo um pouco prejudicados. Aí, de forma que eu possa restaurar isso, eu vou repetir um pouquinho essa parte da arte mesopotâmica, tudo bem? Bem, a arte mesopotâmica, ela representa várias manifestações artísticas. Nesse contexto, nós temos pintura, escultura, a própria arquitetura, o artesanato, a literatura. Então, todos esses elementos, eles fazem parte e compõem essas manifestações artísticas do povo mesopotâmico. Eles habitavam a região conhecida como a região do Golfo Pérsico, uma região de guerras constantes, e essas guerras, ao longo da história, têm destruído um grande acervo cultural e manifestações artísticas dessa civilização. A mais famosa delas foi a Guerra do Golfo, que ocorreu ali em meados da década de 90, na qual houve a destruição em massa de grandes objetos, o que acarretou percas expressivas e significativas para a humanidade. Então, eles habitavam aquela região próxima ao rio Tigre e Eufrates, porque por ser uma região desértica, então as pessoas se compunham ali próximo a esses grandes rios, que eles eram o maior fomentador de vida na região, exatamente por levar a água, né? Sem água, não há vida. Então, hoje, esses territórios, né, pertencem à Turquia e ao Iraque. Era a antiga Babilônia, muito retratada pela Bíblia. Nós temos aí um alinhamento da civilização mesopotâmica, né, que começou pelos sumérios. Então, a grande contribuição sociopolítica e econômica dessa civilização, que foram os sumérios, foi principalmente a criação e desenvolvimento das cidades-estados. Então, essas cidades-estados, ela tinha um governo próprio, tinha gestão política própria e a própria situação econômica em si. Uma outra caracterização importantíssima dessa civilização desenvolvida pelos sumérios foi a escrita. Então, a escrita ela veio datar o nosso grande período histórico, pois a partir daquele momento eu poderia registrar de uma maneira histórica os acontecimentos. Então, a escrita foi uma grande contribuição, alinhado também à inversão da roda. Você vê, a roda ela é totalmente utilizada na engenharia, uma das maiores invenções, porque através da roda, das suas dimensões, eu posso criar engrenagens, essas engrenagens fazer com que a distribuição da força ela possa perpetuar dentro dessas engrenagens e fazer com que motores possam ser construídos, né, dispositivos que necessitam de um menor trabalho humano, de uma menor força humana para o seu desenvolvimento. Depois dos sumérios nós temos os acádios. Os acádios eles também foram uma população que teve uma curta duração. Depois os amoritas. Os amoritas eles têm uma característica muito expressiva citada na Bíblia. Esses amoritas, eles foram registrados na Bíblia como aquela história do Sansão, da Dalila, Davi. Então, eram povos que lutavam com os hebreus. Então, os hebreus, essa civilização hebraica, elas também faziam parte dessa cultura mesopotâmica. Então, nós tivemos aí até o famoso e grande rei, o Hammurabi, tanto que quem estuda direito praticamente estuda também o Código de Hammurabi, que foi a primeira legislação existente. Uma frase bem citada desse código é o olho por olho, dente por dente. Ou seja, o que você fazia em relação ao próximo, você tinha que pagar por aquilo. Se você afligia o próximo, você tinha que
pagar aquela penalidade da mesma forma, igual peso medido. Tá? Foi o início de uma questão de justiça. Bem, já os assírios também já teve um grande desenvolvimento, né? Eles pegavam as cidades-estados e quiseram ampliar o seu domínio. E, com isso, desenvolveu-se uma arquitetura político-militar que permitiu com que outros povos fossem conquistados. E aí surgiu as primeiras caracterizações da escravidão. Então, ali, os povos conquistados pelos assírios acabavam sendo escravizados por eles. Então, a maior força motriz começou a ser utilizada naquela época, eram realmente os escravos. E depois tivemos os caldeus. Os caldeus, temos a inserção do rei Nabucodonosor, também muito citado pela Bíblia. Ele foi o responsável por conquistar Jerusalém, pela escravização do povo hebraico, dos hebreus, que levaram estes como cativos para a Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor, ele foi um rei cujas conquistas estão registradas nos anais da história, e com isso houve uma riqueza muito grande na região, na Grande Babilônia. E uma caracterização do rei Nabucodonosor, além de escravizar o povo hebreu, foi que ele destruiu os templos de Jerusalém e deu sumiço no que chamam-se das tábuas dentro da Arca da Aliança. Então, o rei Nabucodonosor, ele sumiu com a Arca da Aliança, que é um objeto até tido como esotérico, até ele aparece no filme Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Então, a Arca da Aliança é uma arca que tem grande quantidade de ouro, e ali eram armazenadas as tábuas dos 10 mandamentos, a lei de Deus, que foi entregue a Moisés. Bem, o fim do Império, ele declinou-se realmente com a invasão dos persas. Assim, em termos de arte, as principais características do Mesopotâmicos realmente foi o desenvolvimento de vários materiais utilizados para a construção desses objetos artísticos. Então, nós temos a argila, o adobe. O adobe é interessante porque ele até é utilizado na construção civil. Terracota, cerâmica, o cobre, o bronze, o basalto, o ouro, a prata, o estanho, o alabastro, o junco, o marfim, e ainda diversas pedras preciosas. Então, essa caracterização dessa diversidade de itens utilizados no desenvolvimento da arte foi algo bem característico da população do povo mesopotâmico. A arquitetura também começou a ser desenvolvida nesse período, exatamente por causa dos métodos e processos de construção civis foram avançados naquela época, principalmente com o desenvolvimento do tijolo. Então, o tijolo, eles acabaram desenvolvendo essa estrutura, que através do fogo eles conseguiam, com a mistura da argila, desenvolver blocos mais resistentes às adversidades temporais, como eventos, terremotos e tempestades também de areias. Então, o desenvolvimento do tijolo permitiu com que eles construíssem elevações mais grandiosas. Existiam grandes murais também, que eles gostavam de utilizar, então houve uma caracterização do 3D, do desenho 3D de objetos, e graças a esses elementos, que eu já citei aqui, eles conseguiam desenvolver vários tipos de cores e aspectos diferentes que eram utilizados para representação artísticas. Criaram os mosaicos, mas o mosaico é bem interessante porque são blocos, e esses blocos, eles têm uma caracterização distinta dos demais, mas na sua totalidade, quando você junta esses blocos,
você acaba tendo a representatividade de uma forma, né, de um desenho maior. No caso aí nós temos, por exemplo, o leão. Então o leão ele é dividido em vários bloquinhos, mosaicos, e quando eles se juntam formam o ser leão. Bem, graças aos tijolos queimados, eles utilizavam também para isso o processo rudimentar mais antigo, que era expor aqueles objetos que misturavam argila com areia ao sol. Então, isso acabava resultando numa maior durabilidade desses elementos. E com isso, eu conseguiria construir objetos mais avançados, né? Construções mais avançadas e belas. Então, esse povo mesopotâmico, nós devemos praticamente quase tudo em relação à nossa evolução. Porque eles desenvolveram a escrita, desenvolveram a roda, desenvolveram tijolos que permitissem que nós pudéssemos avançar nas nossas construções arquitetônicas. Então, a parte do militarismo também, de conquista de outros povos, então são assim, evoluções que marcaram e mudaram a sociedade até então. Nas principais cidades nós tínhamos Ur, província de Dikar, no Iraque. Então, grandes obras foram destruídas com a Guerra do Golfo. Então, isso foi terrível e tenebroso também. E em termos de religião, espiritualmente falando, nós tivemos a criação aí da adoração aos deuses. Então, alguns objetos de adoração já passaram a ser construídos, principalmente a caracterização do piramidal. Você desenvolver objetos com formato de pirâmide, indicando as divindades, algo bem esotérico até então. Bem, muitas esculturas elas tinham o objetivo de ornar os grandes espaços arquitetônicos. O que é ornar? É você enfeitar, você colocar alguns objetos para dar um tchan, para dar um chama e uma caracterização melhor daquela estrutura. Então, eles usavam também para representar as divindades. No caso, aí nós temos a Rainha da Noite, né, uma antiga deusa da Mesopotâmica. E para aqueles que cultuam, né, que em termos esotéricos, o satanismo, esse objeto, essa Rainha da Noite, é praticamente um desenho igual do ser, né, do bode, que tem que ele pega alguns objetos também, então é muito parecido com a deusa mesopotâmica. Então, a gente vê que muitas vezes as coisas não são inovadoras, mas sim derivam de algo que já foi criado. Algumas esculturas foram produzidas em pedra também, então eles, através daquelas instrumentações, utilizando o próprio ferro, eles lapidavam rochas e, com isso, conseguiam criar essas esculturas, essas figuras e essas imagens. E aí passavam a argila para tirar e lapidar, né, para deixar o objeto com uma maior harmonia entre as partes. Então, a argila também era utilizada para reduzir fissuras e distorções que a imagem possuía. Então, aí resultava no objeto, artisticamente falando, muito bem elaborado e construído. Bem, como eu mencionei, né, eles passaram a desenvolver, através da argila, as escritas cuneiforme, né, do Assírio Antigo. O cuneiforme é interessante porque há uma padronização. Então, eu junto várias tribos, várias civilizações e passo a adotar uma linha distinta para todos. Então, isso também, essa questão da padronização da escrita foi bem relevante, né? Apesar da quantidade de tribos serem bem diversificadas, houve essa noção e a necessidade de eu ter uma representatividade melhor, né? de eu adotar alguns padrões que permitissem eu criar o ecumênico. Eu vou pegar várias partes e cedo alguns itens também em prol de uma universalização, de uma maneira que a maioria
inspirasse e construíssem todos uma linha de raciocínio no processo de desenvolvimento da escrita. Então, nós conseguimos, através do cuneiforme, isso, né? Eu identificar mecanismos, formas e padronizações, o que permitiu com que o desenvolvimento da escrita fosse predominante. Até citam a questão da Torre de Babel, que ali surgiram uma grande variedade de línguas e formas de escrita diferentes. Mas a grande questão é porque existiam realmente muitas tribos independentes. Mas a escrita, ela veio transformar essa civilização e adotar novas formas de padronização. Então, as principais caracterizações da Mesopotâmica, da arte, foram essas, o desenvolvimento desses objetos históricos. Então, vamos falar agora um pouco do povo egípcio. Deixa eu pegar aqui a parte dos egípcios. Só um minutinho. Bem, dentro da arte egípcia, nós vamos estar pontuando agora, em cima dessa revisão, né, nós vamos identificar as principais caracterizações da civilização e os quesitos da arte. Alguma dúvida até então, pessoal? Vocês podem, a qualquer momento, me interromper, surgindo dúvidas. Então, é a critério de vocês. Tá bom? Uma outra coisinha que eu não havia colocado, mas na nossa próxima aula nós vamos estar adotando, é a utilização do login, né, da validação do login de vocês pela utilização do e-mail institucional. Já foi uma exigência que a coordenação levantou para que nós docentes fizéssemos esse controle, tá bom? Então, nas próximas aulas, as quais nós tivermos, vocês entrem com o login utilizando o e-mail institucional, tá? Que aí eu não vou ter mais condições de estar permitindo a entrada de pessoas, né, de alunos, que não estiverem utilizando o e-mail institucional, tá bom? Então, foi uma orientação da direção e nós temos que realmente seguir, que é acatar essas decisões. Bem, a arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos, é uma arte totalmente ligada à religiosidade. Os egípcios foram os povos que mais aderiram e mais desenvolveram a questão da religião. Tanto que o próprio faraó, ao morrer, ele era submetido a rituais religiosos para garantir que, no momento vindouro, no momento pós-morte, ele poderia estar usufruindo daquela riqueza, né, e de todas as benfeitorias que ele possuía. Tanto que as pirâmides eram construídas, protegidas, e lá dentro eram colocados os objetos mais valiosos para o faraó levá-los no pós-vida. Então, aí eles desenvolveram técnicas que permitissem com que não houvesse a deteriorização do corpo. Eles utilizavam todos esses recursos, a ciência, em prol disso. Então, a arte deles era voltada muito à religião, tanto que no interior dos templos, todos os espaços relacionados com o culto dos mortos eram artisticamente elaborados. Os túmulos, eles possuíam um aspecto bem característico da arte egípcia. Então, as pirâmides, as esfinges, a utilização das caracterizações artísticas para a construção daqueles túmulos imortalizados pelas pirâmides, possuía aqueles desenhos, aqueles formatos artísticos que levavam características básicas
do próprio faraó. Então, os egípcios, eles acreditavam na imortalidade da alma e que ela poderia sofrer eternamente caso o corpo fosse profanado. O que é profanar? Molestado, deputado, destruído, lapidado. Então, todas essas caracterizações que degrediam o corpo físico do faraó tinham que ser evitadas. Por isso que eles construíam aqueles enormes mausoléus que até hoje existem. Nós temos objetos aí de praticamente 5.000 anos de existência e até hoje estão lá, firme e forte, né? Muito bem construídos, por sinal. Isso graças também aos mesopotâmicos, que desenvolveram as técnicas de confecção dos tijolos, a parte escrita. Então, tudo era registrado, toda a vida do faraó era registrado através de uma escrita um pouco arcaica, mas que conseguia representar o cunho histórico daquela população, daquela civilização. Então, a mumificação era exatamente um processo para evitar que o corpo fosse mutilado, não apenas pelos vermes, né, mas também pelas caracterizações temporais. Então, a múmia realmente preservava esses elementos que compõem o corpo físico da pessoa. Então, as múmias eram colocadas dentro dessas pirâmides e o objetivo era realmente a mumificação, proteger os corpos para que pudessem perpetuarem na eternidade. O faraó ele contratava grandes artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viriam a ser os seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e o seu entorno, de modo que essa arte ela registra parte da história do povo egípcio. Um dos grandes mistérios era exatamente a construção dessas imagens, porque as pedras são muito bem colocadas e pela estrutura e pelo local armazenado não havia inserção da iluminação solar. E como que eles poderiam fazer essa arte no escuro? E não há registro também de fuligens, que é uma das resultantes da combustão. Então, como a combustão, dentro do processo, ela libera iluminação, libera luz, mas libera também outros gases, outros elementos, como a fuligem, que acaba impregnando nas paredes e deixando aquelas manchas de fumaça. Então, como que eles pintaram isso em um ambiente escuro? E se essas pedras fossem pintadas antes de serem colocadas, como que seriam tão precisas o seu alinhamento? Então, seria um trabalho dispendioso, enorme. Você construir esses desenhos nas pedras e alinhar inteiramente iguais, umas com as outras, formando as pirâmides. É um grande mistério que nós temos aí para desenvolver. Bem, a sociedade, né, na sociedade egípcia, a arte era produzida de forma padronizada e não dava espaço para a criatividade. Ou seja, os sumérios, que desenvolveram a padronização para a elaboração e desenvolvimento da escrita, eles acabaram fornecendo essa padronização para os egípcios. Então, os egípcios eles gostavam muito do padrão, né, desenvolver tudo de acordo com o modelo a ser seguido. Então, algumas artes anônimas, por que seria anônimo? Exatamente pela padronização, porque cada artista ele tem algo peculiar que leva com si. Então, uma escultura, um desenho artístico que é resultante de uma criatividade, ele acaba sendo identificado pelas suas obras. Quando você pega um Vicente Van Gogh, até o Brito, também com aquela caracterização diferenciada na pintura, um Da Vinci, um Michelangelo, o Aleijadinho. Então, todos esses artistas, eles possuem características peculiares que acabam resultando na construção de suas obras. E essas obras, por si só, acabam identificando o método, a forma de direcionamento e desenvolvimento daquela arte em si.
Então, como eu tinha uma padronização, então os artistas acabavam sendo anônimos, porque eu não poderia fugir daquela linha a ser desenvolvida, fora daquele padrão. Então, os egípcios matavam diretamente a criatividade. E com isso, houve grandes percas dessas caracterizações individuais no, no processo que nós sabemos, que é uma das características artísticas, a individualidade. E essa individualidade, né, que vai resultar em objetos únicos, é que vai desenvolver o nome daqueles artistas, cujas obras elas serão de extrema relevância, porque alguns gostam daquelas obras. Né? Então, se você pega uma obra do Leonardo da Vinci, ou do Vicente Van Gogh, do Michelangelo, do Aleijadinho, aquelas características elas acabam te impulsionando, fazendo você gostar daquela obra, se identificar com aquilo. E isso foi extremamente combatido pela civilização egípcia, porque existia necessidade e desenvolvimento de uma padronização. A dimensão das pessoas e dos objetos não caracterizavam uma relação de proporção e distância, ou seja, não tinha perspectiva, como nos objetos da Renascença, característica chave de Leonardo da Vinci, possuíam. Então, possuía hierarquias daquela sociedade. Então, eu não tinha perspectivas, né? Eu não tinha um fundo, eu não tinha essas características, mas sim um nível de hierarquia, um objeto superior aos outros. E sempre no centro, a figura do faraó. Ela era maior dentre as figuras representadas em uma pintura. Bem, as tintas utilizadas eram extraídas da natureza, né? O preto, ele era associado à noite, à morte, era obtida do carvão de madeira ou de perolizite, né? Que é o óxido de magnésio do deserto do Sinai. Então, olha só que interessante, cada cor ela era utilizada através da extração e mudança de alguns objetos. E estes em si eram utilizados para pinturas. Então, nós tivemos aí o branco, o vermelho, o amarelo, o verde, o azul. Então, tudo isso era extraído a partir da derivação e transformação de vários tipos de objetos, né, de elementos que a natureza liberou para que os egípcios pudessem estar desenvolvendo aí. É igual ao computador, né? O computador é interessante, porque todas as cores derivam de três cores fundamentais, que é o RGB. É o red, o green e o blue. Então, eu tenho o vermelho, né, o verde e o azul. Então, essas cores, elas através de derivações de intensidade a mais de uma ou outra, vão representar todas as cores. Interessante essa questão do desenvolvimento de várias cores a partir dos elementos extraídos da natureza. Bem, então nós tínhamos aí algumas características que eram os padrões a serem seguidos, ausência de três dimensões, você não vê uma questão da perspectiva, ela é morta nas pinturas, na arte egípcia. Não tem sombra, porque a sombra também ela vem destacar a questão da perspectiva, da sensação de profundidade, e a utilização das cores convencionais, aquelas que eu citei para vocês. Não poderia haver mistura entre elas. Né? Criar um rosa, criar um azul diferenciado, não. Tinha que ser tudo da mesma cor, do mesmo padrão. Bem, temos a lei da frontalidade, que também é uma característica da pintura egípcia. Essa regra determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés exibidos de perfil. Então, por isso que você vê os pés de lado, né, e o corpo de frente. Então, eram regras que deveriam ser seguidas no desenvolvimento das figuras. Além das cores, dos formatos, eu tinha que ter essas regras. Não é que o povo da época não tinha noção de profundidade, de perspectiva e de construção destes desenhos, mas eram regras que deveriam ser seguidas dentro da cultura egípcia. Então, isso era conhecido como uma lei. Uma lei não pode ser negligenciada, porque se for, há punições para isso. Então, a lei da frontalidade
ela marcava essa caracterização do povo egípcio. Os olhos, eles eram tratados também de frente, então essa maneira de representação cria uma combinação visual lateral e frontal, uma mistura que realmente sofre críticas, né, porque é estranha, não há algo uniforme. Você vê uma bagunça, né, você vê, parece um desenho de criança, é um desenho bem assim nos primórdios, porque a criança sabe que tem a noção de profundidade, mas vê a dificuldade de construir esses objetos. Bem, então, nós vemos aí alguns desses formatos, né, dos desenhos egípcios aí, das cores padronizadas, né, das outras características desenvolvidas e exigidas pela frontalidade. Bem, as esculturas já tinham um formato tridimensional, né? As esculturas já eram bem pensadas, já eram bem desenhadas, já eram objetos realmente que você veja uma superioridade, um desenvolvimento artístico até então. Então, a maioria, as representatividades dos faraós, né, e dos deuses, estão sempre apresentadas de formas frontais estáticas e sem expressão facial. Você não representava a emoção. E até hoje, utiliza-se bastante essa forma de desenvolvimento sem expressão nas esculturas, que são dispostas nas praças. Então, grandes esculturas, você não vê a expressão no olhar, né, da pessoa a qual recebe a homenagem. Então, há uma certa uma inibição dentro da expressão facial. Então, o faraó ele sempre estava no centro, né? Dá-se a entender que ele era o maior, apesar de Tutankhamon, por exemplo, era um menino de 16 anos, né? E nas fotos, nas imagens, eles elevavam aquela estatura, exatamente para que ele tivesse aquele domínio, aquela sensação de superioridade. Bem, havia uma mistura, né, entre elementos humanos com dos animais, e isso acabava representando também as divindades, e sempre tinham esse formato humano. Apesar do grande poderio, elas tinham uma caracterização humana. Então, os povos mesopotâmicos, antes até então, o pessoal da arte rupestre, ele já idealizava os deuses com objetos estelares, como o Sol, um tipo de deus, a Lua. Então, os mesopotâmicos eles já criaram a caracterização de um deus com formato humano. Os hebreus, por exemplo, nós tivemos a caracterização do moniteísmo, apenas um deus. Os egípcios, eles tinham como característica base fundamentada o politeísmo, vários deuses. E esses deuses, eles tinham representatividade humana misturada com animais. Então, os egípcios, eles faziam essa mistura, né, dos deuses que tinham características humanas misturada com os animais. Então, a esfinge, por exemplo, ela tem uma representatividade diferenciada, né? Ela parece com um leão, mas já tem uma cabeça humana. Então, representa que a sabedoria humana dentro de um corpo forte, ágil e aterrorizador, que é o leão. As esfinges, né, as esculturas egípcias, são as mais famosas dentre as demais. Elas eram colocadas nas entradas dos templos com o intuito de afastar os maus espíritos. Então, o espírito, eles tinham essa ideologia religiosa. Então, a esfinge com aquele corpo monstruoso, com a cara e sabedoria humana, realmente era para se afugentar qualquer tipo de espírito que viesse a atracar um templo aonde estavam os restos mortais do faraó. Bem, a arquitetura, ela
é bonita, né? Uma arquitetura bem interessante. Nós temos a tríade das pirâmides, pirâmide de Gizé, a Esfinge, que são os objetos arquitetônicos da civilização e cultura egípcias mais visitados no mundo. Enquanto Mastaba era o túmulo dos egípcios, as pirâmides eram o túmulo dos seus faraós. Enquanto eu tinha uma estruturação bem mais modesta, na qual armazenava os restos mortais da população egípcia, as pirâmides já eram realmente os túmulos dos faraós, porque os faraós, eles eram considerados representantes de Deus na Terra. Então, por isso que eles valorizavam muito a região, porque se você acredita na religião e acredita que o faraó, ele é o representante da divindade, e todos os seus gostos, os seus afetos devem ser respeitados exatamente porque são alinhados com o que a divindade quer, necessita e requer. Então, obviamente, todo mundo era submetido e temeroso contra as atitudes e adoções que o faraó tinha. Então, é importante referir que a base do triângulo representava o faraó, e a sua ponta representava a sua ligação com Deus. Então, a pirâmide representa isso, a base, o faraó, e a ponta da pirâmide, o Deus. Tanto que há histórias que dizem que no topo das pirâmides existiam grandes pedras de cristais. Eram utilizadas realmente para representar a divindade, a superioridade, a dureza e a transparência que os deuses possuíam até então. Bem, a arquitetura egípcia, ela detinha essas principais características: solidez e durabilidade, são objetos que nós temos aí, situados por volta de 4.000, 5.000 anos. Então, é muito tempo para que um objeto, realmente daquelas dimensões, dos materiais construídos, permanecem até hoje. Sentimento de eternidade, isso que é muito bom quando você tem a oportunidade de visitar a pirâmide, é algo bem sólido, você sente algo diferente de estar ali. Então, você tem assim, um sentimento de impotência perante ao tamanho daqueles objetos. Ela acaba se tornando algo bem místico, misterioso, né, e realmente era bem lacrada quando, após o faraó ser enterrado, eles criavam condições para que aquela pirâmide fosse realmente impenetrável. E dá a sensação também de mobilidade, né, de algo bem sólido e construído e constituído para durar para sempre. Hoje nós temos vários objetos, né, que são construídos como forma de lembrarmos daquelas características egípcias. Por exemplo, joias. As pessoas usam joias daquele período, usam vários tipos de arte daquela civilização. Então, até mesmo as técnicas de balsamar os corpos utilizados na funerária também derivam um pouco desse cunho científico egípcio. Teve grandes saques, grandes roubos, as pessoas que encontravam as pirâmides, eles acabavam adentrando dentro, porque exatamente grandes tesouros ali estavam estabelecidos e guardados. Exatamente porque o melhor que o faraó tinha, as suas maiores riquezas e conquistas, eram armazenadas consigo mesmo após a morte. Bem, então, acho que finalizamos aí essa aula de hoje, né, fazendo um avançar sobre essas duas civilizações, de forma que podemos ver a caracterização da arte bem representativa e de extrema importância, porque a arte ela vem trazer o novo, ela vem trazer algo insólito, algo que era insólito em algo materializado. A arte ela tem que ser preservada, porque ela é que faz e que dá assistência para que novas coisas, novas formas, novos saberes, novas formas de desenvolver sejam criadas. O espírito criativo
ele nasce nas mãos de um artista. Bem, alguma consideração que vocês tenham a dizer? A Ana até menciona que a arquitetura realmente é bem maravilhosa, principalmente pelos materiais que eles possuíam naquilo, até então, né? Então, os materiais eram bem rudimentares e, mesmo assim, eles fizeram obras, até o termo já diz, faraônicas, obras inesquecíveis, que marcaram época e que marcam hoje também. Se você vê, pesquisar na internet as representatividades modernas daquilo, estão muito lapidadas, né, destruídas, mas os computadores, eles recriaram aquele ambiente. Então, é um ambiente muito bonito, realmente. Se você vê a riqueza, aquele formato das obras, quando foram construídas, eram muito belas. E há mistérios também na forma de construção das pirâmides, porque as pedras mais próximas são localizadas a milhares de quilômetros. Então, é um mistério também de onde que eles obtiveram aquele material para construir as pirâmides. Então, é algo bem fascinante pela tecnologia que eles possuíam naquela época. Hoje nós vamos ter, né, um grande avançar em relação à arte, principalmente pelos objetos e recursos que nós temos hoje. O computador, a arte computacional, ela já dá para se fazer coisas fantásticas, até mesmo as fake news, né? Então, as fake news são desenvolvidas com o uso do computador. E é também uma arte, apesar de ser falaciosa, mas é uma arte. Você pegar imagens, né, e sobrepor e criar outras imagens a partir dessa derivação. Inclusive, tinha até um vídeo do rapaz que ele usava o Google Maps, o Google Earth, para viajar pelo mundo. Então, ele pegava fotos e conseguia inserir ele ali no contexto. E realmente você, assim, não sendo especialista, acabava acreditando que essa pessoa tinha viajado pelo mundo. É interessante. Bem, pessoal, alguma consideração a mais? Temos também a impressora 3D, né? Então, a impressora 3D ela vem também desenvolver esses objetos artísticos, né, de uma forma bem computacional. Então, um novo linear, né, uma nova abrangência, uma nova estrutura tecnológica vai permitir com que muitos sonhos, muitos objetos que nós conseguimos expressar apenas em telas, em figuras, eles passam a ter uma representatividade física, porque a impressora 3D ela é capaz de transportar isso. Então, eu até vi esses dias um rapaz vendendo uma cópia do Hubble, né, aquele famoso telescópio que tem trazido inovações e aberturas da nossa visão espacial, né, mostrando fronteiras que antes não tínhamos chegado até então. Imagens com um ar de definição e amplitude, porque é um telescópio que está no espaço, né, no meio da escuridão, que é um ambiente totalmente propício para que você consiga captar aquelas luzes antes de passar na atmosfera, né? Porque a luz ela vai sofrendo flutuações por onde passa, né? Então, até mesmo quando a luz entra na atmosfera, ela sofre variações, depreciações, né, que são captadas pelos nossos telescópios aqui. Então, obviamente, as imagens são mais distorcidas do que o Hubble, que está lá fora da própria atmosfera e consegue realmente gerar essas imagens espetaculares. Então, a arte hoje, graças à tecnologia, tem avançado muito. Pessoal, então, mais alguma coisa, alguma consideração? Tudo tranquilo? Eu vou, então, dar por encerrado os nossos trabalhos de hoje, a nossa aula. Qualquer dúvida, questionamento, sugestão, crítica, são extremamente bem-vindas. Tá bom? Podem mandar um e-mail, podem mandar um WhatsApp. E eu vou elaborar uma atividade para que vocês possam estar fazendo, tá? Em relação a essas duas civilizações, a esses dois períodos artísticos aí. Então, até uma próxima aula, tá bom? Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo.
Um abração, um beijo no coração, fiquem com Tchau, Deus. professor. Até mais, pessoal.